Você está sintonizado no Agenda Econômica. Nós estamos aqui conversando sobre o endividamento da nova classe média. E o nosso convidado é o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, doutor José Geraldo Tardan. Participa desse programa a jornalista Tânia Roma. Tânia. Doutor José Geraldo, os bancos recomendam, tem como orientação que o consumidor fique numa margem de dívida de 30% dos seus rendimentos. Mas com tantas facilidades de crédito hoje em dia, o senhor acha aconselhável a pessoa manter-se nesses 30% ou até menos do que isso? Na verdade, assim, esse conselho é para o consumidor. O banco, se o banco está respeitando ou está orientando isso é tudo balela. O banco quer emprestar, tá? Haja visto que, vamos supor, se você tem o seu contra-cheque e você tem a conta salário, o que ele faz? Ele lota de empréstimo consignado no seu contra-cheque. Quando você não tem mais margem, ele te empresta na conta salário. Porque vai ganhar nas duas pontas. Vai ganhar o certo era ele não parar. Ele falou, não, eu tenho corresponsabilidade aqui, eu não vou emprestar. Mas como você não pode parar de receber, o recibo dele é certo. Ele vai receber de forma correta. Nesse caso específico dos bancos, eles têm tido uma política assim, muito agressiva nesse sentido. Muito agressiva. E o consumidor, quando eu digo agressiva, é questão de marketing, de propaganda, de mostra o bem-estar de consumir crédito. O consumidor não deve. Nós fizemos uma pesquisa em 400 processos de retomada de imóveis da casa própria em 2006. Todas as pessoas começaram com 30% da renda. Então, não é aconselhável. Você deve começar com 15% da renda. Então, dá uma entrada maior para que essa prestação fique em 15% da sua renda. Aqui em Brasília é muito comum as pessoas serem de um determinado departamento e ser cedido, às vezes, para a Câmara, para o Senado. Então, a partir do momento que ele tem duas rendas, ele vai lá, comprova essas duas rendas e compra uma casa aquém da capacidade de pagamento. Se ele retorna para o órgão de origem e pede aquela renda, ele vai perder o imóvel. E isso acontece todos os dias. Eu já tive caso de um jornalista que teve um emprego temporário, tinha um emprego fixo e foi fazer um temporário só para cobrir uma férias, pegou o contra-cheque e adquiriu um bem. E perdeu o bem. E perdeu o bem, porque no mês seguinte já não tinha condição de pagar. A parcela era quase que a metade do salário. Então, assim, falta planejamento e você vê que são pessoas bem esclarecidas que estão endividadas. São analistas, são consultores, extremamente pessoas bem esclarecidas. Como é que você justifica isso? Desculpa, Beto, mas só... Como é que o senhor justifica isso? Porque, a rigor, são pessoas bem informadas. As grandes dívidas são pessoas bem informadas e não são dívidas de aquisição, são dívidas para você poder manter a aparência. Tá? Nós fizemos uma analogia do Código Brasileiro com o Código Francês. No Código Francês, você permite, isso não foi abrangido agora nessa revisão, mas deveria ter sido, permite a revisão da sua dívida com baixa de juros pelo princípio da boa-fé objetiva. O que é isso? Você precisa pagar um tratamento para o seu filho que é drogado. Isso vai ter um custo. Você pode rever suas taxas bancárias. Você separou-se, perdeu 30% da sua renda. Você vai rever sua taxa bancária. Então, todos esses percalços que o consumidor não está esperando e ele demonstra boa-fé objetiva, ele pode ir lá, conversar com o banco, reduzir a sua taxa de juro e alongar o seu financiamento. O senhor conhece casos de sucesso nessa negociação? No Brasil? Tem havido? Não. Não. No Brasil? Esse é um utilização francês, né? Esse é um modelo francês e alemão. Só francês. Não, no Brasil nós não temos esse caso, não. Agora, doutor José Geraldo, em relação à duração dos empréstimos, qual é a sua orientação? Porque hoje a tendência predominante são endividamentos de longo prazo, em juros altos, com tendência parcial à queda, mediante essas novas orientações do governo. O que o senhor aconselha sobre isso? Eu não aconselho qualquer endividamento superior a 36 meses, que ainda é quando você consegue fazer um planejamento. Tem que se pesquisar, como nós falamos, o CET do banco. Tem que se pesquisar os juros também desse banco, se é cobrado taxa, se é cobrado taxa de administração,
como é que é feita a quitação, se o banco entrega o contrato de forma imediata quando você... Porque hoje é tudo digitalizado. Então, você chega no banco e fala assim, olha, eu quero saber quanto é meu saldo devedor para quitar. Não, eu preciso esperar vir de Belo Horizonte um fax para poder... Nem usa mais isso. Assim, para segurar ali 6, 7 dias, para poder ainda pegar mais 6, 7 dias de juros. Então, esses abusos feitos pelo banco é muito comum. Então, o consumidor só tem como se proteger pegando esse dinheiro em menor prazo. Doutor José Geraldo, se a pessoa já tem, por exemplo, como o senhor disse, está comprando um imóvel, né, já é uma dívida maior em termos de prazo, e ela quer adquirir um outro bem também em prestações, com uma dívida, o que o senhor aconselha? A questão do imóvel é preocupante. Você veja, o feirão da casa própria que teve da Caixa agora em vários estados do Brasil, eles anunciaram que no final de semana eles venderam 540 mil imóveis. Isso para a economia é uma beleza. O problema é que foram pessoas que compraram sem assessoria financeira, que compraram sem assessoria de advogados, e muitos irão perder isso. Foi uma compra de impulso. Você vai lá, tem o apartamento decorado, tem a facilidade, o empréstimo já está ali, o agente financeiro, o cartório, você já sai de lá com o imóvel comprado. O consumidor, para comprar um imóvel, ele tem que fazer uma avaliação de mercado. Eu entendo que o momento agora não é ideal para comprar imóvel novo, porque ele está, não vou falar uma bolha, mas ele ainda está acima do preço. Ele deve, se ele realmente quiser comprar, ver um imóvel seminovo, tá? Com 2 anos, 3 anos, que o preço é mais barato, tá? O mercado. Ele também deve verificar a questão de comparar isso com um aluguel, que ele possa morar, sei lá, numa cidade um pouco mais longe e pagar um aluguel menor, para ele juntar um dinheiro e ter uma entrada e pagar menos juros com isso. Essa seria a situação ideal, ele ser um poupador. Desaconselho a compra total por consórcio. Não sou favorável a consórcio de imóveis. Por quê? Porque o consórcio de imóvel, ele corrige pelo Índice Nacional da Construção Civil, ele não tem juros, então ele é baratíssimo. O problema é que quando você acaba de pagar, ele não dá para comprar o imóvel, porque o imóvel aumenta pelo mercado. Então, às vezes, você faz uma carta de crédito de 200, quando você vai receber, você tem 270 e o imóvel vale 500. Está defasado. Está defasado e você pagou o aluguel naquele período todo. Tá? E não vai sair do aluguel, e não vai pelo sair. menos na condição que você imaginava. Exatamente isso, não vai sair do aluguel. E o consumidor, para adquirir uma nova dívida, ainda, ele deve levar em consideração a esse mínimo que a gente falou. Doutor José Geraldo, desculpa, mais uma vez, Beto, vou aqui dar uma interrompida. A gente viu um crescimento muito grande da construção civil no Brasil. Com isso, muita gente comprou imóvel na planta. Hoje em dia, com essa possibilidade de renegociar dívidas, para essas pessoas é uma boa alternativa? O que essas pessoas devem fazer? Porque muita gente comprou há mais de 36 meses esse financiamento. Não, as pessoas que compraram na planta e ainda não partiram para o agente financeiro, ele pode fazer uma pesquisa nos agentes financeiros, vem quem oferece um set menor para ele fazer o financiamento por aí. Quem já está com um agente financeiro, o que ele deve fazer? Ir a outro banco e consultar qual é a taxa que vai ser cobrada e o que isso vai representar para ele de resultado favorável. Porque, às vezes, além da taxa, vamos supor, o banco bota uma taxinha um pouco menor, mas bota um seguro de vida alto. Porque o financiamento habitacional ele tem que vir com seguro de morte e invalidez permanente e dano físico do imóvel. Então, se o seguro é alto, encarece o financiamento. Entendeu? Entendi. Então, ele tem que fazer conta, vou pagar IOF, vou pagar registro de novo, vou pagar escritura de novo, o que eu vou pagar? E botar tudo na ponta do lápis. Agora, em relação a essa questão mais macro de indústria da construção ou estímulo à indústria automobilística para estimular o consumo, não seria o caso do governo dar também um estímulo muito mais forte à indústria da construção, porque ela promoveria também um esquentamento da economia, que é o objetivo, e ao contrário da indústria automobilística, que estão com os estoques lá em cima, né? E que, portanto, você não vai comprar 2, 3 carros subsequentemente, já uma casa, ou construir, ou fazer uma reforma na casa, é um fato. Não seria uma opção a preferenciar? Seria a opção a preferenciar. E o governo, nessa linha de crédito, ele tem 2 opções. Primeiro, obra em infraestrutura.
que seria a parte pública. Porque ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre Teresina, 72% dos moradores não tem serviço de esgoto. Então, quer dizer, demanda para fazer, tem. Vai empregar muita gente. Muita gente. E não são obras caras de infraestrutura, não é coisa faraônicas. Então, você tem a parte pública. Você tem a parte privada das casas. Por que esse mercado deve ser valorizado? Primeiro, pelo déficit habitacional de 73 milhões de moradia. Segundo, porque a origem do dinheiro para financiamento da casa própria é muito barato. Ele vem do Sistema Brasileiro de Poupança, ele vem do FAT e ele vem do FGTS. Tá? Então, é um dinheiro barato. Tá? O que se precisa ter é uma política habitacional eficiente. E dentro dessa política habitacional eficiente, o governo também pode estimular a autoconstrução. Então, aquela pessoa que tem um lote, ele quer construir, tem um técnico do governo que vai lá, que faz o projeto, que apresenta um projeto básico, ele compra o material de construção e constrói dentro da legalidade. Bom, vamos falar um pouco do setor bancário, então. O setor bancário brasileiro registra uma elevada concentração, com 95% do setor na mão de 10 bancos. Até que ponto isso não é um obstáculo à expansão do mercado consumidor? Nós vivemos esse gargalo no Brasil em vários setores. E agora teve um na aviação civil, que você tinha a Azul e a Trip fundiu. Então hoje você tem a Azul e a Trip, são uma só. Você tem a Gol e a TAM. Quer dizer, cada vez que você diminui o número de concorrente, você piora o serviço. Eu nunca vi uma pessoa me falar que serviço bancário de algum banco fosse bom. Eu desconheço alguém que elogia. Tá? Essa concentração, ela faz uma cartelização de preço de tarifas. Então, se você entrar no site do Banco Central, vai estar lá assim, vamos supor, Banco do Brasil, cartão de crédito, vamos supor, cheque especial, o valor do talão, né? A R$11. Aí no outro banco está 6. Mas só que a tarifa de conta do banco é 6, no outro é 11. Então eles fazem uma composição para que exista uma cartelização desse tipo de tarifação, que é onde eles, já foi provado que eles faturam 110%. Então eles pagam o funcionário e ainda ficam 10% de lucro fora o lucro. E é onde o correntista acaba refém dessas taxas de serviço, como a gente estava falando em bloco anterior. O correntista fica refém. Tem que ter intervenção do Banco Central nesse caso, não tem jeito. E uma dos freios, né? Freios e controles, né? O senhor tinha falado aí na ideia da responsabilização moral aos bancos. Como é que funciona esse raciocínio? Isso já vinha sendo uma tese desenvolvida doutrinariamente na Justiça, mas com pouco resultado. Os bancos, alguns juízes entendem que se você teve capacidade para se endividar, você é uma pessoa bem informada, foi lá e pegou o dinheiro. Pelo lado consumerista, nós não entendemos que é assim. E vamos ter, pelo Legislativo, na atualização do Código de Defesa do Consumidor, algumas proteções para esses consumidores de crédito. Primeiro, ele vai ter um prazo de reflexão. Então, ele vai poder pegar o dinheiro, fazer o empréstimo, não mexer no empréstimo e vai ter um prazo para desistir, se ele vê que não fez um bom negócio. Chama prazo de reflexão. Ele vai ter, a propaganda bancária vai ter uma limitação muito grande de não vender facilidade, de não vender felicidade, de não vender sonhos, de não vender a pessoa passeando num carro na beira do lago, os Alpes atrás. Então, nada disso. Tá? Pragmatismo. Pragmatismo, E ainda vai alterar no artigo 6º, dizendo que o banco que comprometer o seu cliente acima da capacidade de pagamento, ele pode vir a responder por dano moral. Então, o consumidor vai poder acionar o banco por ter endividá-lo. Então, eu entendo que isso vai trazer uma certa harmonia na relação de consumo. Uma outra postura dos bancos. O que nós esperamos é que o judiciário não fique aviltando esse dano moral, porque senão o banco vai continuar praticando a mesma coisa. Vamos supor, o consumidor entra com uma ação e o juiz dá R$1.000. O que é R$1.000 para um banco? É melhor ele continuar fazendo a mesma prática. Então tem que ser dano moral para doer no bolso do banco. Significativo, vamos dizer assim. Qual é a característica do dano moral? Efeito pedagógico. Eu vou te punir dessa forma para você não fazer com outra pessoa semelhante.
Nós estamos falando aqui, na verdade, de necessidades de mudança nessas relações de consumo no Brasil. O que muda agora para os consumidores com essa criação pela presidenta Dilma da Secretaria Nacional dos Consumidores? Pela primeira vez um governo prioriza o direito do consumidor, que não é projeto de qualquer tipo de governo, nem estadual, nem municipal, nem federal. Você tinha um departamento, tornou secretaria, o secretário vai ter estado de ministro, vai poder ter uma intervenção muito mais forte, tá? E nós temos que fortalecer para melhorar as relações de consumo, principalmente as agências reguladoras. As agências reguladoras hoje são cabides de emprego de políticos, não tem seus técnicos competentes, tudo amarrado, não podem trabalhar. E as agências reguladoras vieram para quê? Para dar garantia jurídica aos contratos favorável ao consumidor. E a atuação dela não tem se mostrado dessa forma. Muito bem, queríamos agradecer aqui a presença do Dr. José Geraldo Tardan, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo. Muito obrigado. Obrigado a você. Estaremos sempre portas abertas aqui. Obrigado. Agradecer a presença, a participação da minha colega jornalista Tânia Roma. Obrigado, Tânia. Obrigada a você pelo convite. E a vocês de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olhem aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.